Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Não Podcast. Eu sou Helena Margarida, especialista em criptomoedas e assuntos aleatórios. E hoje eu estou aqui com o Felipe Paleta, meu braço Ó, hoje, direito. hoje eu devolvo a posição aqui para Helena, voltou de férias, então o posto está dado. Férias, férias. E a gente está aqui com um convidado especialíssimo, que é o André Barros, o Moneymaker. Seja super bem-vindo. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado, Felipe. Estamos às ordens. Então vamos lá, a gente já vai começar hoje com um tema quente, né? O André, daqui a pouco você vai falar um pouquinho mais da sua trajetória e o que você fez, mas começa, eu quero saber no começo, já de cara, que é o seguinte, com tanto player no mercado e a gente vê aí um monte de gente analisando o mercado todo santo dia, né? Um monte de relatório de research, etc e tal. Como é que você cria teses de investimento vencedoras e que vão bater o mercado? Da onde que sai isso? Eu acho, Helena, eu acho que o principal ponto, né, e talvez seja o meu diferencial, né, onde eu consigo encontrar um diferencial em relação a realmente um mercado que é enorme, né? Muita gente hoje fala de investimentos, muita gente oferece alternativas e soluções, mas eu acho que o meu diferencial é porque eu me baseio na minha própria experiência, primeiro ponto, e quando eu comecei, né, e já tem aí quase 8 anos nessa jornada. Quando eu comecei, eu estava pensando num investidor que era eu mesmo, né? Então, o meu desafio era, legal, né? Eu gostaria, eu vejo a oportunidade, enxergo a oportunidade no mercado acionário, mas como é que eu, de fato, sendo um investidor comum, consigo entregar, ou melhor, conseguir conquistar uma boa performance? Eu acho que esse talvez seja o diferencial, né? Ter começado pensando no investidor comum, que era eu mesmo, né? Então, o meu desafio foi, legal, eu tenho 3 barreiras a vencer. A primeira é a falta de tempo, porque quando eu comecei, eu ainda estava no mundo corporativo. Então, eu trabalhava a jornada de 10, 12 horas, eu não tinha como acompanhar o mercado. Então, esse era o primeiro desafio, a primeira barreira que eu tinha que vencer. A segunda é falta de conhecimento específico, né? Em termos de formação, claro, eu fiz administração de empresas, tem toda uma jornada no mundo corporativo, mas eu nunca fui um analista de investimentos, né? Eu nunca vim uh, nunca tive essa formação. Então, eu precisava superar esse desafio do conhecimento. E o terceiro ponto, que aí eu não vejo como um desafio só do investidor comum, né? Eu acho que é de todo mundo, que é essa percepção de que não existe como a gente antecipar os movimentos do mercado. Na minha percepção, e talvez pela minha própria experiência, observando outros casos, você acertar para que direção o mercado vai e ficar jogando em função disso, se assemelha muito a um cassino, né? E a frustração é quase garantida. Então, eram 3 desafios: falta de tempo, falta de conhecimento e também essa incapacidade de prever o futuro, né? Então, o meu diferencial vem disso, né? Como eu consegui montar uma estratégia que me ajudasse, sendo um investidor comum, a ter uma boa performance, uma performance que ela é muito próxima de investidores profissionais. Mas Assim, como que você chegou assim, a essa conclusão? Você começou, em algum momento você deu um start, foi É, experimentando e essas conclusões você foi tirando no meio do caminho, foi mais ou eu menos tinha. assim? olha, até fazendo a analogia que a gente estava falando antes de começar o programa, suponha que isso daqui é um grande rio. Exato. Como é que você fez? Você botou o dedinho ali para sentir a temperatura da água, ou você se jogou e foi Não, errando e pagando o preço da escola da vida? Como é que foi? eu acho que foi próximo de entrar nesse lago, nesse rio, nesse mar, como a gente queira definir, sentindo a temperatura, me dando mal, me dando bem. Quando eu olho a minha retrospectiva, né, ela começa lá em 1993, mais ou menos, né? Então, eu quando estagiário, eu fui estagiário de um banco. Foi o único momento em que eu tive dentro do mundo financeiro. Então, durante um ano, eu fui estagiário do Banco Real. E ali eu passei durante 3 meses numa área de análise de investimentos, né? Onde eles analisavam as empresas para as carteiras, para os fundos do Banco Real. Ali eu peguei gosto pela coisa e resolvi entrar. E, de fato, né, 3 meses você não aprende nada, né? Eu simplesmente tive um vislumbre da oportunidade. Eu olhei e falei, poxa, tem alguma coisa aqui, né? Mas resolvi entrar no mar. E na minha trajetória, se eu pegasse ali os 10 primeiros anos, dá para dizer que quase daria para jogar fora esses 10 anos.
do ponto de vista de retorno, mas não do ponto de vista de aprendizado. Então, é isso que foi uma coisa interessante, né? Bater a cabeça ao longo de 10 anos, né? Se eu olho só do ponto de vista de performance, esses 10 anos teriam sido um desastre. Teria sido melhor eu ter investido na poupança e ter deixado quieto durante os 10 anos, em termos de performance. Porém, em termos de aprendizado, eu acho que ali, até você tinha comentado, Paleta, um pouquinho antes, né, sobre o custo, né, o risco sendo parte desse custo de aprendizado. E foi um pouco disso, ou seja, é quase como se eu olhasse só do ponto de vista de métrica, performance, resultado, eu teria desistido. Mas quando eu olhei e tentei entender o porquê que não dava certo, por que eu estava errando, onde que estava errando, aí eu encontrei as pistas, né? Aí eu comecei a encontrar minha rota. Aí eu comecei a estruturar o que eu precisava fazer para, de fato, abraçar essa oportunidade. Uma coisa é você enxergar, né? Eu sei que tem uma recompensa lá na frente, mas não é tão simples assim chegar, né? Você precisa definir uma rota, escolher um caminho. Tem um momento clichê, né? Não é a frase do Albert Einstein que educação rende os maiores juros, né? Então, acho que faz parte no mercado financeiro você começar a se expor, porque você vai aprender no meio do caminho e não mirar aquele objetivo de 1 semana. Não existe a fórmula mágica que vai te fazer ficar rico em 1 semana. É uma construção, né? E por mais que você use uma estratégia de curto, médio e longo prazo. Nem cripto. E nem cripto, não adianta, Nem cripto. tá? E o que eu acho legal, né, pegando o exemplo da Monet, né, e as opções que existem no mercado hoje, se eu estivesse começando hoje, talvez a minha curva de aprendizado teria sido menor do que esses 10 anos. Ainda assim, eu precisaria passar por uma curva de aprendizado. Eu teria que cruzar essa jornada para poder encontrar o meu caminho, que eventualmente é diferente do seu, Paleta, do seu, Helena, né? Podem ser caminhos diferentes, mas no final do dia o desafio é qual o caminho que chega onde eu quero e que eu estou disposto e consigo trilhar, né? Porque e que seja factível Exato. também, né? Porque geralmente a meta é assim, né? Que é aquele sonho. Eu tenho R$1.000, aí eu quero ter R$1.000.000. E eu quero que isso aconteça no menor espaço de tempo possível. Exatamente, Né? E exatamente. geralmente aí você vai encurtando isso. Você vê umas coisas bizarras aí, do tipo, fique de 1.000 a 1.000.000 em 27 dias, com pouco risco ainda, né? Exatamente. Então, é engraçado. E se diz uma coisa, o que você acha mais importante, acertar a tese ou acertar o timing? Eu acho que é acertar o comportamento correto do investidor. O que eu digo isso, né? Primeiro, eu não acredito em timing. Eu acredito da gente ter o tempo a nosso favor. É uma coisa bem diferente. Quando você fala em timing, eu vou acertar o ponto em que aquela ação vai começar a subir, o ponto em que ela atingiu o fundo. É irrealista isso. Não existe. Eu prefiro o contrário. Eu prefiro criar um portfólio ou criar estratégias que me permitam esperar, se isso for necessário. Eu costumo dizer que quando a gente investe em ações, a gente pode ganhar em 2 dias, mas tem que estar preparado para esperar 2 anos. Ou mais, né? Alguns diriam que 2 anos pode ser até ousadia. Mas é assim que eu olho para o time. E quando eu olho para a tese, tem também uma armadilha muito grande, que quando você pensa muito em função de teses específicas, você abre espaço para o ego. Então você começa a jogar com eu tenho que estar certo. Sim. Aí eu não posso estar errado. Meu Deus do céu, se caiu, então eu acredito tanto que eu vou aumentar a posição. E aí entra a história do preço médio. E aí entra uma série de artimanhas que às vezes você nem se dá conta de que você está implementando coisas que vão te afundar. Né? Então, quando pergunta tese ou timing, eu inverto e falo, não, vamos falar de comportamento? Vamos falar de como é que você, como investidor, consegue criar maneiras de se proteger de você mesmo. Como é que, por exemplo, se eu tenho uma ação que eu acredito, eu não vou deixar que ela domine a minha pauta, a minha grande tese. Se em determinado momento ela não se comprova, eu tenho a liberdade de sair, mas para isso tem algumas ferramentas que eu preciso colocar em prática. Timing. Eu não estou... claro que todo mundo chora quando, poxa, eu saí, a ação continua a subir. Natural, faz parte.
Mas no momento que eu tomo uma decisão, se ela está fundamentada no meu processo, na minha estratégia, não me importa mais se ela vai subir mais 1, 2, 3, 25%. Eu fiz o que eu tinha que fazer. É a rota que eu escolhi. Eu sei que a gente nunca vai ter uma rota perfeita. Por isso que entre tese e timing, eu fico com comportamento. Eu fico, foca no investidor, foca no que você pode fazer, nos ajustes que você pode fazer. Eu até acho que eu conseguiria adicionar um pouco aqui nessa discussão. Não sei se todo mundo conhece, mas tem um livro muito famoso do Ray Dalio, né, Princípios, que ele basicamente retrata a vida dele, como ele criou o que ele chama de princípio, né, que é você olhar para trás, resgatar o que você aprendeu, momentos na sua vida e, no caso dele, momentos no mercado financeiro que ajudaram ele a construir um mindset que é o que ele usa hoje para ser um dos maiores gestores de recursos do planeta, né? E ele até conta uma história que lá na década de 80 ele se posicionava na mídia, era super jovem, assim, mas muito inteligente. Ele achava que ia ter uma crise nos Estados Unidos que ia ser a maior crise da história dos Estados Unidos. Só que naquele momento teve muita interferência do Banco Central e deu certo, né? Os Estados Unidos voltou a crescer muito. E a imagem dele na mídia foi muito ruim. E ele, como gestor de fundo, teve muito resgate, ele quebrou. Teve que demitir todo mundo. E aquilo foi um grande ensinamento, né, na carreira dele. Eu acho que se a gente extrapolar isso para o mercado de ações, acho que a gente chega num denominador em comum, né? Você olhar para trás, entender que você vai errar e não tem que se apaixonar por aqueles seus investimentos, né? A gente que trabalha hoje profissionalmente, né, com investimentos, a gente sabe que você estuda muito uma tese até o ponto em que você quase se apaixona pela empresa que você investe. E aí você chega num momento muito perigoso, né? Porque você tem que, dar um passinho para trás e refletir, né? Acho que eu vejo muito isso na sua estratégia, sim. né? Eu acho que você definiu bem. É a questão de como é que você escolhe seus princípios, pegando aí o gancho do Rei Dalio, quais são os princípios que você vai adotar na sua estratégia. E também, por outro lado, ter a consciência de que não vai ter a perfeição. Exato. E aí também é outra armadilha, né? Porque, eventualmente, você não vai estar tão bem quanto o seu vizinho. E aí, se você ficar olhando para o gramado do vizinho, bom, mas o que ele está fazendo? Então eu vou fazer o que ele está fazendo agora. E aí amanhã é o outro vizinho que está melhor que você. Aí você muda para a estratégia do outro vizinho. E no final do dia e isso aconteceu comigo, né, lá naqueles 10 anos, um dos erros que eu identifiquei foi o que eu chamo de metralhadora giratória, né? Você tenta de tudo. Então no final do dia você não sabe nem exatamente o que deu certo. Você fala, mas onde é que eu errei, né? Eu tentei, sei lá, day trade, eu tentei opções. Não, agora eu vou comprar só dividendos. E o pior, né? Muitas vezes isso meio Faz que tudo ao mesmo simultâneo. tempo. Então você abre a carteira, você olha e fala, e esse pedaço, dividendos? E esse aqui? Não, aqui é para day trade, para eu poder jogar. E esse aqui? São duas opções, porque vai que o mercado... Né? E qual a lógica delas estarem conectadas? Pois é, então, eu estou experimentando, vamos ver qual que dá certo, e aqui der certo eu coloco mais dinheiro. Então, no final do dia, você volta, olha para trás e não consegue nem aprender. Você fala, cara, o que deu certo mesmo? E será que o que não deu certo porque faltou dar tempo, dar foco, me aprofundar um pouquinho mais naquela estratégia, naquele caminho? Né? Mas é muito maluco, porque assim, quando a gente fala de princípios, né, e de grandes teses, eu estou num mercado que o meu mercado é uma grande tese. Sim. Né? O mercado inteiro é um mercado novo, ele ainda está se provando, e ele ainda é uma grande tese. E aí é muito maluco, porque assim, um monte de gente quer ficar rica rápido, com pouco risco, né? É o sonho, é que nem bonito, como que é? Bonito, rápido e barato, você pode escolher dois, né? Então, É mais ou menos você isso. pode escolher dois só, com pouco risco você não vai ter. Então, na hora que eu tô vendo tudo isso e eu tô vendo como as coisas estão se ajeitando, eu sou bem do teu princípio também. Eu acho que tem a tese, tem o timing e você tem o comportamento do investidor. E você precisa trazer as pessoas para a realidade. Falar, cara, olha, Bitcoin vale tanto, o custo de mineração é tanto, só que está negociando abaixo. Por quê? Porque as pessoas estão desesperadas, vocês precisam saber disso. Agora é um bom momento para comprar porque está barato. Ou agora não é um bom momento para comprar porque está muito no pico, o indicador está estourado, etc. Mas uma das coisas que aí eu queria trazer a discussão para a gente é o seguinte: eu sempre posiciono todas as carteiras de cripto exatamente para evitar o risco da volatilidade, eu posiciono no longo prazo. Né? É um mercado
absurdamente volátil, né? Se você estiver olhando para curto prazo, você não pode ser cardíaco, não pode ter nem colesterol alto, né? E aí eu vi um tweet seu que você falava que o longo prazo é... Como é que era? O longo prazo era... Ai, como é que era o tweet? Fugiu agora. Não, tem, assim, eu não sei O- se é esse, mas em determinado momento que a minha percepção é o seguinte, né? A gente tem que tomar cuidado com o longo prazo que nunca chega. E Isso. que o longo Sim, prazo, sim. e Mas aí você usou parece uma meio óbvio, expressão. né? Ele é sempre composto do curto prazo, né? Você precisa construí-lo através do curto prazo. Mas, Então, aí era alguma coisa assim, tipo, o longo prazo é o... Ai, eu não vou lembrar Se agora. a gente parafrasear aquela frase do Keynes, no longo prazo todos estaremos mortos, né? Então, Exato. Era algo cuidado assim. com o tamanho desse seu longo prazo, né? Você tem que olhar as coisas como elas são hoje, né? Era algo desse tipo. E aí, a minha pergunta para você é a seguinte: como é que você casa, né, as grandes teses que se criam no mercado e no seu mercado, obviamente, com um movimento mais curto prazista? Como é que você faz sim, isso? na verdade, assim, nessa minha jornada, algumas coisas que eu fui identificando, eu tentava sintetizar, né? E eu consegui, né? Pelo menos para mim funciona. Pode ser, obviamente, quando você fala, as 4 verdades da Bolsa. A Bolsa é muito mais ampla do que 4 pontos, mas para mim eles funcionam. E, basicamente, esses 4 pontos são que ninguém prevê o futuro, era uma coisa que eu coloquei como importante eu escrever em pedra, para que eu não esquecesse, essa era uma das verdades. Uma outra verdade é o poder do tempo e dos juros compostos, né? Como é que você usa o tempo a seu favor. Então, isso para mim era um ponto fundamental. Tinha uma outra questão que era relacionada com. Agora me fugiu o termo, né? Mas a gente falava do tempo, a gente fala da questão da volatilidade. Então, aí eu chego no seu ponto, né? Uma das verdades da Bolsa fala que o mercado é inconstante, mas ao final ele avança. Então, como é que eu falei só de 3 verdades, depois, quando vier a quarta, eu coloco aqui. Mas a importante é essa, né, para a sua pergunta. Quando a gente fala de mercado, o primeiro ponto é ele avança. Né? O mercado de ações, né? Se a gente, é fácil perceber isso. Eu olho para trás, a gente passou por 2 grandes guerras, 2 ou mais pandemias, estamos agora com uma guerra acontecendo, passamos por greve de caminhoneiros, por 2 impeachments de presidentes, N denúncias de corrupção, um crash da Bolsa Americana, enfim, a lista aqui a gente ficaria horas. Mas, se a gente pega o ponto que a gente está hoje na Bolsa Americana, brasileira, mundial, ele é muito maior do que estivemos no passado. No fundo, isso reflete uma questão da humanidade. A gente precisa evoluir. E, junto com isso, a gente precisa do empreendedorismo. A gente precisa que empresas ajudem as coisas a acontecerem. Então, se a gente acredita na prosperidade da sociedade, ela virá junto com uma valorização dos mercados. Mas se eu não acredito nisso, eu acredito no fim do mundo. Bom, se você acredita no fim do mundo, pouca importância vai ter a sua cota. Se você ganhou ou perdeu. Né? Vai ser mais importante ter pilha, ter lanterna ou ter um bunker para se esconder. Mas, nesse sentido, esse é o longo prazo. Porém, quando você tira fotos desse longo prazo, qualquer horizonte que você tire, você vai encontrar a volatilidade. Então, o mercado ele é inconstante, ele é volátil, mas ao final ele avança. Então, eu estou no mercado de ações porque eu acredito nisso, que ao final do dia é a melhor local para que eu esteja presente, participando. Porém, ele não é uma linha reta. E é aí que eu combino o curto prazo com o longo prazo. Então, a minha estratégia é aproveitar essa volatilidade natural. Eu não sei o que vai acontecer. Amanhã pode não ser o Covid, amanhã pode ser, sei lá, pode ser que a urna foi fraudada e fulano ou beltrano perdeu, ganhou e criou uma guerra civil, eu não sei. Mas o que vai acontecer não está no nosso alcance. Porém, o que a gente sabe é que essa evolução do mercado ela vai ser de maneira volátil. Então, aí eu combino o curto prazo, ou seja, tem posições em que
Talvez o exemplo mais clássico foi quando a pandemia começava a dar sua cara em fevereiro de 2000, e eu já até perdi as contas, de 2020. 2020. Ali eu tinha uma posição que era BR Malls, shopping center. Né? Naquele momento, eu falei, pera, né? Tudo bem, o pessoal, a gente ia para o carnaval ainda, e o pessoal não bloqueou o carnaval naquela época. Não, imagina, não chegou nada, mas já tinham 5 casos no Brasil. Eu falei, mas pera, se na Itália virou aquele pipoco, se eu não sei, acho que era o Irã também, tinha virado um pipoco, por que a gente vai ficar ileso a isso? Não, tudo bem, eu prefiro deixar dinheiro na mesa. Eu vendi BR Malls e recomprei ela após a crise. Né? Então, eu comprei o dobro de ações pelo mesmo valor que eu tinha investido antes. E fui fazendo esse movimento. Né? Esse talvez seja o exemplo mais E amplo. demorou para bater aqui, né? Demorou Demorou um pouquinho. um Levou um pouquinho, foi dia tempinho, 20 de março, o mas, grande crash, porém, né? quando a queda aconteceu, ela foi bastante Foi a mais Foi, rápida da abrupta. história, né? Né? Foi muito rápido. Foram 3 circuit breaks seguidos, né? 6, não, ao do total foram 6 e 3 seguidos. 3 Né? seguidos, Então, esse é um exemplo de como é que eu, acreditando no longo prazo, eu olho para o curto prazo para buscar essas oportunidades que potencializam a minha carteira. Uhum. Então, se eu gosto das empresas, né, e obviamente as empresas que eu gosto hoje, pode ser que amanhã eu mude, mas eu quero ter mais delas. E o mercado nos dá essa oportunidade. Então, o momento em que o mercado, ou eu vejo, ou eu acredito que valorizou demais, e às vezes vou errar, às vezes eu vou vender e a ação vai continuar subindo. Né? O tal do timing. Né? Eu vou reencontrar Magazine Luiza. Eu fui reencontrar a Magazine Luiza muito tempo depois. Ela continuou subindo e eu fiquei de fora. Né? Não perdi, ganhei pouco perto do que ela valorizou. Mas também quem que ia adivinhar, não, né? Não tinha. E ninguém vai adivinhar. Acho que, quer dizer, as pessoas que acertarem será sempre uma leitura retrospectiva. E é engraçado isso, porque em cripto, as pessoas que eu conheço que mais ganharam dinheiro com cripto não foi o cara que ele é xiita, fundamentalista desde o começo, desde o Bitcoin a $100, ele comprou tudo que podia em sua carteira e agora ele é um ser bilionário. Não, foram as pessoas que esqueceram, que perderam chave e recuperaram depois, que assim, o efeito do tempo passou sem que elas pudessem encostar na grana, entendeu? Assim, Não, foi sorte. A Fidelity americana é uma das maiores gestoras de recursos. Né? Fez um estudo, se eu não me engano, de 2002 a 2013. Eles fizeram uma avaliação, retrospecto de todos os clientes que eles tinham na base, quais eram os clientes que tiveram os maiores retornos. Né? Os mortos. Foram os mortos e aqueles que, por algum motivo, não podiam movimentar a conta. Então, assim, a conclusão lógica é essa, né? O investidor, muitas vezes, ele tem que cuidar mais de si mesmo, né? Dos seus vieses, do que necessariamente escolher um ou outro papel e, de repente, o timing, né? Exato. E os vieses. Realmente, eles fazem a gente sempre ter coisas para aprender na vida, né? É incrível. E agora, André, conta um pouco mais sobre a sua história, né? Que era a parte que eu ia te perguntar no começo, mas quis trazer um negócio mais quente, assim. Como que você veio parar no mercado financeiro? Porque é o que você falou, você começou lá atrás, você estagiou 1 ano no Banco Real e depois você partiu para a vida executiva em outro canto, né? Exatamente. Como que você voltou? Como que foi essa... Assim, na verdade, na minha formação profissional, eu sempre tive essas duas grandes áreas de interesses, né? Que era finanças/economia e, de outro lado, marketing, negócios e comunicação. Então, foram sempre duas grandes praias. Até na faculdade, na hora de escolher, eu acabei prestando para administração de empresas, porque era uma zona meio de conforto, em que eu poderia jogar em qualquer área, né? E aquela coisa de não ser um especialista e poder escolher depois. Né? E assim foi. O Banco Real foi o meu primeiro estágio, né? E depois dele eu fui para a Sadia, e da Sadia fui para a Nestlé, e ao todo são quase 25 anos de mundo corporativo. Tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, Suíça, Colômbia, voltei, trabalhei em Vila Velha, Recife. Então, a minha jornada do mundo corporativo, para mim, foi muito rica. E investimento sempre foi algo que eu caminhava em paralelo. Era quase como se fosse, de um lado, hobby, de outro, uma necessidade, que eu sabia que eu precisava construir um patrimônio, eu precisava preparar o meu futuro. O mundo corporativo, ele
não te garante, como já foi no passado, né, que você, eu vou me aposentar naquela empresa, e entra numa empresa, você vai ficar 35 anos lá e vai sair com um quadro de homenagem. Não é mais isso. Uma caneta, né? É, Um broche. o broche. O broche eu ganhei, um ninho de 10 anos. Mas o ponto é, eu sabia que eu precisava construir minha independência financeira. E eu via nos investimentos esse caminho. Então, se no começo eu tinha aquela dúvida, eu acabei optando pela área de negócios, né? Fui gestor de alguns negócios na Colômbia, no Brasil, trabalhei em marketing. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre mantive esse contato com a minha carteira, com a minha... E buscando me aperfeiçoar. Em determinado momento, eu cheguei à conclusão que o que me faltava, talvez o ponto... Porque eu já tinha... Não é que eu tinha aprendido de tudo. Né? Na verdade, eu já tinha identificado várias ferramentas que poderiam ser úteis. Mas, ainda assim, não dava certo. Falava, o que acontece? Né? Onde é que eu estou errando? E aí eu percebi que faltava disciplina. E acho que isso talvez falte para muitos investidores. A minha maneira de ter disciplina foi quando eu comecei a escrever um blog gratuito, anônimo. Daí surgiu o nome Moneymaker. Porque eu precisava ter um pseudônimo, porque eu não queria me apresentar como André Barros, porque eu era executivo de uma multinacional. De repente, podiam achar que eu estava fazendo blog no dia, no horário do trabalho, ou ter algum conflito, ou as pessoas me seguirem porque eu era o cara da empresa X ou Y. Então, não, era anônimo, e o grande objetivo não era ganhar dinheiro. Durante 2 anos, eu não ganhava nada com esse blog, mas era desenvolver a estratégia. Porque quando eu me obrigava a publicar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, a minha planilha é essa, os indicadores que eu uso são esses, eu me obrigava a fazer e a parar de experimentar. Ou, quando eu experimentasse, fosse para melhorar o que eu já estava propondo. Então, eu tinha já passado pelo período de experiência, falei, chega, né? A experiência terminou aqui. Essa é a rota que eu escolhi. A partir de agora, eu preciso de disciplina. E, é claro, a coisa foi se aperfeiçoando, mas dentro da mesma avenida. Né? Eu não comecei agora eu vou experimentar, eu estou indo pela Imigrantes, deixa eu mudar a rota, eu vou pela Dutra. Não, mas peraí, a Dutra não vai para o mesmo lugar que a Imigrantes. Mas chega numa praia também, né? E de repente, top. Que era no começo da jornada, era isso. Né? Não interessava muito, eu queria ver qual que eu ia mais rápido. Mas aí eu escolhi, essa rota me interessa. E por isso que aí eu volto para o blog, e depois eu começo a escrever, a ter assinantes, a ter pessoas que se interessavam também por essa rota e queriam também aprender comigo. E eu acho que é uma coisa que talvez todo investidor tenha que ter em mente, né? Você nunca vai ter o dia que você vai falar, cara, agora tá redondo. Porque não tá, nunca vai estar. O mercado sempre vai estar te ensinando alguma coisa. Você, isso aqui, às vezes são pequenos ajustes, às vezes são ajustes maiores, mas você vai precisar sempre estar apertando o botão. Você nunca vai acertar o fundo, nem sempre acertar o fundo, sempre acertar o topo, né? Não. Ou seja, sempre vai ter uma lição para ser aprendida. Exato. E nem é para você acertar o fundo e o topo, é para você ter bons resultados, para você ter mais segurança. Então, aquilo que você dá como certo hoje, amanhã pode ser que não seja exatamente aquilo. Então, você precisa dar uma ajustadinha aqui, uma ajustadinha ali. É quase como um checklist, né? Porque você pensar um piloto de avião, hoje quase tudo é automatizado, né? Mas se você não tiver um checklist ali que ele marca, de repente, um dia que você está cansado ali, que de repente você não prestou atenção, você não leu o jornal naquele dia, não se atualizou, você pode cometer um deslize ali que pode ser fatal, né? Mas sabe o que eu acho que pode ser uma diferença no mercado em relação a essa metáfora do piloto? É que, apesar dos princípios serem os mesmos, no mercado, eventualmente, os botões mudam. Exato. Então, o princípio é o mesmo. Você sabe que para manter o avião, você tem que manter a velocidade, você tem que ter determinada rota, você tem que... Alguns cuidados você sabe, não vão mudar. Porém, alguns botões eventualmente mudam de lugar. Até um tempo atrás, o pessoal buscava a nova Magalu, a nova Magazine Luiza. Se você falar hoje, pessoal, quem quer a nova Magazine Luiza? Não, calma, não, veja bem, não é bem isso. E aí, falando do ponto de vista de empresas, em determinado momento você dava como certo que a inflação já era um elemento vencido. Opa,
Não é exatamente isso. Foi. Né? Já mudou. Né? Ninguém imaginava que, ou melhor, até se imaginava, né? Porque o Putin fala disso há muito tempo, mas a decisão que ele tomou de invadir a Ucrânia, ela foi extremada para muitas pessoas, pelo menos para o investidor comum. Talvez o especialista já tivesse mapeado. A grande verdade é que pegou muita gente de surpresa a decisão, a escolha que ele fez. Não, e o investidor ele acaba ficando refém, né? Porque aí pinta uma guerra como essa, de repente todo mundo vira especialista em fertilizante, na terra, na Ucrânia, que é a mais rentável do mundo, em trigo. E aí o investidor ele quer saber qual que é a melhor ação para ele se expor ao trigo, né? E nem sempre é isso, né? Exatamente, exatamente. É o que eu vi de gente agora comprando rublo depois que caiu pra caramba. Falei, o que você sabe sobre isso? Não, caiu 30%. Tem que comprar. Eu falei, uau. Faz parte, né? Faz. E diz uma coisa, e aí, continuando meio que nesse tópico que a gente está falando, quais que são os momentos que os investidores cometem os maiores erros, na sua Olha, opinião? Né? tem vários. Eu acho que talvez o primeiro deles, e acho que foi antes da gente começar a conversa, você comentou sobre esse erro, que é a falsas expectativas. Então, a primeiro erro é você entrar no mercado financeiro com expectativas extremamente descoladas da realidade, seja da realidade do mercado ou da sua realidade. Por que eu digo que tem essa distinção? Às vezes, a expectativa tem bons profissionais que conseguem, porém, quando você vai entender por que aquele profissional consegue, ele tem ou skills, ou tempo, ou ele tem técnicas que você ainda não tem. E a outra, né, é desconectadas da sua própria, do mercado como um todo. Ou seja, existem expectativas que mesmo aqueles mais bem preparados não vão alcançar. Então, eu costumo... Tem um mantra, né, que eu uso que é: você primeiro precisa gerar renda, depois você precisa fazer a renda sobrar e depois fazer a sobra render. É um tripé. E muitas vezes o investidor ele entra, até pela angústia, pelo momento que ele está vivendo, ou pelas promessas que ele encontra, e ele quer gerar renda no mercado financeiro sem ter nada. Não é o melhor caminho. É possível? Talvez. Né? É possível ganhar na Mega Sena? É possível. Né? Não posso dizer que é impossível ganhar na Mega Sena. É impossível, Mas não a probabilidade não está a seu favor. E muita gente entra com esse afã de eu quero gerar renda para amanhã. E aí esse descolamento de expectativas é um risco absurdo. Né? É para mim, o primeiro erro, quando você já vai entrar no mercado, é esse. Seta suas expectativas, entende o que você vai precisar construir uma jornada. Né? Entende que o mercado até pode, em algum momento, ser a sua fonte de renda, mas você vai ter que construir esse momento. As pessoas invertem a lógica. Então, para mim, esse é um erro fatal. E o outro erro, que ele começa como uma necessidade, que é experimentar. Então, claro, você tem que experimentar. Né? Você não sabe o que é, você faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O segundo erro é esse, é a continuidade, a perpetuação dessa experimentação. Então, como aconteceu comigo, olha, aos 10 anos, falo, poxa, eu podia ter jogado fora. Mas em algum momento eu consegui parar. O investidor que esteja me ouvindo conseguir parar antes, melhor. Que é o momento em que você experimentou e definiu qual é a rota que você vai seguir. Qual é o seu objetivo, qual é o seu perfil e quais são suas habilidades. E aí você vai escolher o caminho que você vai trilhar. Porém, a grande parte do investidor ele fica nesse tentativa e erro por muito mais tempo, por muitos anos. Às vezes ele termina, se aposenta e continua experimentando. E tem uma hora que você tem que definir, tem seu ônus e bônus. Talvez tivesse uma alternativa melhor. Mas uma alternativa razoavelmente boa, bem implementada, é melhor do que ficar dando tiros aleatórios, em que um você vai muito bem, o outro não nem tanto. Aquele que você foi muito bem, às vezes você nem se dá conta, você já pulou para outro. E aquele lá era o filão que você devia ter... E diz uma coisa, aí você estava falando de Magalu, que foi um exemplo que você saiu cedo demais, né? E aí vem a pergunta de preços-alvo. O que você usa
principalmente para isso? Você vai na análise fundamentalista, valor da empresa, valor justo por ação, etc., ou você vai no gráfico? Ou as duas coisas, ou nenhuma delas? Na verdade, assim, tem uma coisa que eu aprendi que eu acho que vale para todo mundo. É extremamente importante ter um preço-alvo. Porém, é extremamente importante você não dar muita bola para ele no sentido de que acreditar que ele está escrito em pedra, ou que ele é um ponto de chegada, ou que ele é imutável. Ele é um balizador. Então, o que eu uso quando eu olho um preço médio? Eu olho direção e amplitude, mas eu não fico cravado no 42,25. Até porque, conforme o tempo passa, esse preço-alvo muda. Você precisa atualizá-lo. Porque a empresa mudou, porque o mercado mudou, porque você descobriu um erro na sua análise, e por N motivos, né? Então, esse talvez seja o ponto de partida. É importante o preço-alvo, porém, ele não pode ser escrito em pedra, você não pode achar que ele é um ponto de chegada. Ele te dá direção e um pouco de amplitude. Poxa, Até aqui eu porque tenho margem. depois que você sair do mercado, o mercado vai continuar andando sem você, né? Também, exato. E quando fala como é que eu defino, eu comecei olhando pela análise fundamentalista e ela continua lá presente. Então, eu olho preço sobre patrimônio líquido, eu uso o preço sobre lucro e o dividend yield. São 3 indicadores que, combinados, me ajudam a definir um preço-alvo. Com o tempo, o que eu percebi é que existem outros indicadores que são interessantes. Análise técnica, por exemplo. Eu estou longe de ser um especialista em análise técnica. Porém, comecei a perceber que existem, sim, sinalizações que te ajudam não a acertar o topo exato, nem o fundo, mas permitir que você ande um pouquinho mais com um ativo ou que você saia de um ativo em determinado momento. E por isso eu incorporo também, né, o preço-alvo. Ele é definido pela análise fundamentalista. Porém, para eu poder fazer minhas operações no dia a dia, uma vez definido o preço-alvo, eu uso sim análise técnica, que ela pode me sinalizar, olha, imagina, né, o preço é 100, você já andou de 70 até 85. Será que já tem uma sinalização que você não precisa esperar o 100 chegar? Até porque eu quero aproveitar a volatilidade. Uhum. Então, aí entra a análise técnica. Legal. Ela me ajuda a otimizar esse aproveitamento da volatilidade. Legal. Eu particularmente gosto bastante. A gente tem muita essa discussão, né, Paleta? Não, eu sou 100% fundamentalista, né? Então, eu me debruço ali sobre empresas, sobre os modelos, tentar chegar em algo que seja razoável, entender minha margem de segurança, mas aí eu colo ali na Helena e falo, olha comigo aqui, vamos dar uma olhadinha, o que você consegue me trazer aqui de opinião? É que em cripto, assim, o que a gente está criando aqui na Monet, né, e o que eu venho criando aí ao longo agora 10 anos em criptomercado, O que em criptomercado é quase uma vida, não? multiplica por 7. Eu sou uma idosa já no criptomercado, tenho 70 anos de vida normal. Mas, assim, o que eu tenho tentado criar para cada um dos ativos que eu recomendo é o que seria equivalente a uma análise fundamentalista. Só que quando você está avaliando uma tecnologia descentralizada, você não tem balanço, você não tem dividendo, você não tem, né? Então, eu tenho essa parte criptofundamentalista, vamos dizer assim, só que eu olho muito para gráfico, porque o que vai me dizer, me dar uma ideia também do criptofundamentalista é o tamanho do mercado, o quanto essa iniciativa representa do mercado, quanto que ela precisa ter de valor unitário para chegar lá e quanto que dá para esticar ali dentro, aí Fibonacci e linhas e etc e tal. Então o Paleta vira e mexe, ele cola assim, lá na grade e pergunta, e aí, vamos olhar esse gráfico comigo? E é só ser um pouco racional, né? Se todo mundo nesse mercado usa gráfico, né? Alguma coisa você consegue puxar daí, igual... Profecia autorrealizável. Profecia autorrealizável, igual o modelo de Black and Scholes em opções. Todo mundo critica o modelo de Black and Scholes, mas todo mundo usa. E se todo mundo usa, o preço ele costuma ir pelo mesmo caminho. Não, usam precificação de opção em cripto, usam Black and Scholes também. Sabe que a impressão que eu tenho é que outra ilusão das pessoas, né? Seja qual for a ferramenta, análise fundamentalista, análise técnica, o que você quiser nomear, Búzios, sei lá. O ponto que acho que as pessoas se iludem é que elas buscam a certeza. E eu acho que é aí que está um grande erro.
Por isso que eu digo do preço-alvo não poder ser escrito em pedra. Né? Fiz todos os cálculos, seja num fluxo descontado de caixa, ou seja pelos múltiplos, como eu uso, cheguei no 40 e 95. Muitas pessoas olham aquilo lá e como uma certeza. Não é. Aquilo lá é uma probabilidade que reflete a foto que eu tirei hoje. Se eu usar a foto amanhã, muda. Mais ainda, se eu mudar a lente, porque quando eu tirei a foto, eu tirei com a minha lente. Quando você bater a mesma foto, no mesmo momento, a mesma empresa, pode ser que o seu não seja 40 e sei lá o quê, seja 42 e 28. E está tudo bem. Por isso que eu digo, para mim não é escrito em pedra, não é um porto de destino. Me interessa muito mais direção e amplitude. Olha, tem um bom espaço para andar, eu estou seguro, eu tenho margem de segurança. Isso vale não só para fundamentalista, vale para análise técnica, vale para outras ferramentas que a gente queira usar, ou combinadas. É tirar da cabeça essa história de estou definindo o alvo e tenho que ser fiel ao alvo. Não. Ele me dá direção, amplitude, probabilidade. Ele me dá probabilidade. E é por isso, quanto mais probabilidade a meu favor, melhor. Algumas vão dar certo, outras não. Que deem mais certo do que errado. Imagina, em cripto eu fico feliz da vida quando eu errei o preço-alvo por centavos, assim, eu fico feliz, porque é absurdo, assim, o Fibonacci ele estica, vai para 8,618, 16,618, quando eu erro por centavos, então eu errei pouco, né, deu quase para pegar um topinho ali, ou para pegar um fundo, etc, né. Agora diz uma coisa, André, como você está posicionado hoje? Hoje, aquela questão, né, de entrei o ano fazendo caixa, né? E foi o que eu recomendei. Vamos fazer caixa e tal. Ano eleitoral, a gente andou bem aqui, né? Eu esperava até que tivéssemos tido um rally de Natal, não teve, foi bem meia boca. Acabou sendo janeiro, né, no final das contas, foi um rally atrasado. Mas a minha ideia foi, vou fazer caixa, porque um ano eleitoral, em algum momento, eu vou encontrar uma oportunidade. Eu não sei exatamente o que vai ser o gatilho, mas esse gatilho surge, eu posso usar esse caixa. Então, essa foi e tem sido. Hoje eu estou com caixa de mais ou menos 23%. Hoje eu acabei de fazer uma compra, mas 23% é o caixa. E a minha ideia era ficar entre 20% e 25% em caixa, até surgir um grande ruído de mercado. Veio a guerra. Não estava no meu horizonte. Inclusive, surgiram algumas pequenas oportunidades. Mas, no final das contas, para nós no Brasil, a guerra foi até positiva. Até o momento, né? Ela foi boa. O que aconteceu? Já vínhamos com fluxo positivo de investidores, o dólar despencou, as commodities se valorizaram, a gente se beneficiou desse ganho, e no final, o que eu imaginava ainda não veio. Ou seja, eu continuo com um caixa reservado, porque o ruído eleitoral que eu imaginava que poderia acontecer, ele ficou ofuscado. A guerra empurrou qualquer outro tema para depois. Para dizer que não, semana passada a gente teve o primeiro sinalzinho, né? Tiveram lá uma denúncia do Ministério da Educação, que os pastores e que não sei o quê. Então, ali foi um teaser do que pode ser uma eleição quente, né? Ainda não aconteceu nada, foi um ruído e tal. Continuamos renovando as máximas não, né? Mas renovando as altas da Bolsa. E eu estou nessa situação. Estou com caixa, estou aguardando uma oportunidade para terminar essa alocação. E as suas proteções, você não entra no mercado de derivativos, é basicamente caixa? Como que você geralmente se protege de potenciais eventos assim, que estão ali na margem da probabilidade de acontecer? O principal é caixa. Eu tenho puts? Tenho. Alguma coisinha tem, mas ela hoje é insignificante para chamar de proteção. É muito mais uma alocação oportunística, mas não daria para chamar de um hedge. O hedge, inclusive, é o que eu normalmente recomendo para os acionistas, é o caixa. Para mim, esse é o hedge mais fácil para o investidor comum trabalhar. O caixa não vai vencer. O caixa ele não tem uma sofisticação matemática para você calculá-lo. O caixa ele te dá uma tranquilidade psicológica. A hora que vem o estresse, você fala, peraí, eu tenho 20%, ou 25%, ou 30% de caixa. O que eu posso comprar? A sua visão para o momento de estresse muda. É diferente. Então, você começa a enxergar a oportunidade e não ficar no pânico. Né? Para mim,
ainda, por mais simples e tosco que possa parecer, o caixa ainda continua sendo um hedge natural e fácil de gerenciar. E o simples nem sempre é simplista, né? Se a gente for olhar lá fora, o Warren Buffett, em 2008, o cara que estava carregado em caixa, comprou tudo, né? E passou anos, de novo, na lista dos maiores investidores do mundo, um dos mais ricos. Nesse momento, cheio de caixa, comprando agora. É fatídico, né? Você vê um momento de estresse na bolsa, alguém já procura o Barsi para fazer um vídeo, para ouvir o que ele está falando, e normalmente o que ele está fazendo? Comprando. Então, eu falo da boca do jacaré, ele também usa a mesma expressão. Na verdade, eu me inspirei nele, óbvio, né? Não é o contrário. Mas essa expressão da boca do jacaré, no caso dele, ele se refere ao jacaré que fica esperando no lago, fica com a boca aberta, até que o pássaro, a presa, se aproxima para ele fechar a boca, né? Eu uso a boca do jacaré de uma outra maneira, que é como é que você amplia suas posições sem colocar capital adicional? Então, é a história de usar a volatilidade. Eu vendi ações hoje e deixo lá esperando. A hora que vier a crise e aquela ação cair, como foi BR Malls, e eu puder recomprá-la, eu vou aumentar a posição sem ter colocado capital. A boca do jacaré é crescer mais do que se eu simplesmente deixasse um buy and hold tradicional. Esse é o básico do que eu tento fazer. Sim. Até porque talvez ele já esteja num momento em que ele já acumulou bilhões ali, ele já tá, os dividendos são basicamente a composição do caixa dele, né? É abastecido continuamente. Perfeito. Nada mal, né? Pelo contrário, todos chegaremos lá. Amém. Ai, queremos. E diz uma coisa, eleições de 2022 que você estava comentando, quais que são as melhores oportunidades que você enxerga? Se é que você já está enxergando alguma, né? O que você acha que pode vir aí pela frente, o que pode virar oportunidade eventualmente? Eu acho que a gente talvez tenha 3 fases dessas eleições. A primeira, e eu me posicionei pouco, mas são as commodities, né? A gente, num momento de instabilidade, não só aqui, mas fora, as commodities elas tendem e já estão se valorizando. A gente já viu isso. Teve uma guerra, mas se não tivesse a guerra, ainda assim a gente teria um ciclo positivo de valorização. Então, acho que essa é primeiro ciclo, e talvez hoje não seja nenhum momento melhor para entrar, né? Já vimos valorização de Vale muito forte, principais ativos já correram, mas essa foi a primeira janela. A segunda, que também começou a sua perna de subida, foi o setor financeiro. Aí, olhando para incerteza eleitoral, mas também para a questão da subida da taxa Selic, que a gente viu, o BC já indicou mais 1 ponto na próxima reunião. Eventualmente, pode ir além disso. O Campos Neto ele fez uma declaração recente dizendo que não, em junho não vai ter, que não precisa. Quando você precisa declarar é porque provavelmente alguma coisa não... há dúvidas, pelo menos. Então, o setor financeiro, e já andou um pouquinho, pode andar um pouco mais. Depois, eu acredito que seja quem for que seja eleito, a gente pode ter um retorno à normalidade, né? E passar da crise, e aí a gente está já falando no ano que vem, mas a gente já começou também a ver uma retomada, porque o pessoal está vendo como grandes barganhas. Setor de construção, setor imobiliário, consumo interno. Então, esses últimos dias a gente viu já alguma coisa se movimentando. Elas meio que bateram no fundo. Então, pode ser que quando a gente vire o ano, a gente veja esses setores, mas voltando a ganhar algum tipo de atenção, que eles ficaram meio que chutar cachorro morto, né? Largaram ali as grandes empresas de construção, grandes empresas imobiliárias, mercado interno, estão meio que deixadas de lado. E aí pode ser que tenha uma oportunidade na hora em que a calmaria se fizer. Se é que um dia a gente tem a calmaria no Brasil. E a última para fechar, qual o seu palpite para o dólar até o final do ano? Eu não dou palpite. Eu tenho... quando você me perguntou dos setores, eu já fiz algo que é contra a minha natureza, porque eu olho do ponto de vista de carteira e, como eu falei, às vezes o tempo não me favorece. Por exemplo, eu estou comprado em algumas construtoras. Uma delas eu estou perdendo 40%. Ai. Né? Então, porém,
quando eu coloco ela numa percepção de carteira, a minha carteira consegue bater o Ibovespa, porque eu tenho controle de alocação, eu tenho controle de outros ativos que eu estou rotacionando. Então, para mim, às vezes, eu posso errar a tese. Né? Posso, porque o meu princípio não é focar na tese. O dólar é um estágio além. Eu costumo dizer que eu não sei se é para comprar ou se é para vender, eu apenas tenho o dólar. Legal. Para mim, o ponto principal é esse. Teve o meu histórico, foi quando eu fui transferido para a Suíça, 2003. Eu fiquei lá 2 anos. Quando eu cheguei, o câmbio era 1 e o real brasileiro se valorizou muito. O dinheiro que eu ganhei lá em francos suíços, quando eu fui transferido, 2 anos depois, eu falei, caramba, eu vou perder dinheiro se eu transferir, o que eu faço? Foi ali que virou a chave. Falei, pera, eu não preciso ficar tradando o meu patrimônio. Acabei de ganhar uma oportunidade de ter um hedge em moeda forte. Por que eu vou me preocupar se eu vendo ou compro? Deixo aqui. E lá ficou. E eu não fico, mas agora é melhor vender o franco suíço, eu vou comprar depois, e porque vai subir, vou ganhar 5. Não importa. Assim, talvez seja meio pessimista da minha parte, mas Brasil pede uma eterna proteção. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. A gente torce e espera que as coisas estejam boas. A gente já viu o dólar a menos de R$3. A gente já viu o dólar a menos de R$2. A gente já E viu não o foi um dólar a sinônimo- menos de R$1. Tem o meme do Jornal Nacional, que de vez em quando eles colocam lá a foto. E nem sempre é um sinônimo de que as coisas dali para frente vão dar certo, né? Exato, são cíclicos. Infelizmente, talvez a geração dos meus filhos ou dos meus netos vejam uma situação diferente. O momento em que eu vivo, né, a minha experiência e o que eu aprendi, cara, eu não estou preocupado em comprar ou vender dólar. Eu não sou um trader de dólar. Para mim, moeda forte é um hedge natural e eu mantenho e só. Sim, lá na Suíça eu faço operações? Faço. Lá. Porém, eu não vou ficar isso, agora traz tudo para o Brasil, agora manda tudo para a Suíça, não, agora traz tudo para não sei onde. Não é isso, eu não quero adivinhar onde vai estar o dólar, eu quero estar protegido e quero rentabilizar a minha carteira em dólar, em franco suíço, em real, em guarani, sei lá o que eu tiver. E é isso. Tá legal. Super obrigada pela sua participação aqui. E a gente se despede. Não deixem de seguir a Monet nas redes sociais, @InvistaMonet com 2 T's. E a gente se vê na próxima. Até!